Antes de qualquer coisa, eu gostaria de desejar um feliz ano novo a todo mundo que está assistindo esse vídeo, porque, bom, 2024 foi um ano maravilhoso, mas 2025 vai ser melhor não só para mim, para o Futeboteco, para a equipe aqui, mas para você. Se Deus quiser que está assistindo esse vídeo, que seja o melhor ano da sua vida, muita saúde, paz, prosperidade cara, acima de tudo, alegrias, né, para a gente poder desfrutar ao longo do ano, que são muito importantes, né? Eu não imaginava. Tô meio que de férias, o canal volta às suas atividades normais a partir de semana que vem, segunda-feira, dia 6. A gente tirou esse tempinho para a gente poder descansar ali a última semana do ano e a primeira desse ano, para a gente poder colocar a cabecinha no lugar, que faz parte também. É prejudicial, prejudica o algoritmo que exige de você postar, 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 mas no fim do dia também é prejudicial a gente não parar. Então a gente precisava parar. Os podcasts voltam a partir de semana que vem. A gente vai ter um casting bem legal esse ano de 2025. Vai ser um ano bem bacana. Outros projetos fatalmente irão surgir, ou a volta de alguns. Tem muita coisa sendo negociada. Então gostaria de agradecer a todo mundo que está aqui. Se você puder deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para a gente é super importante. Se também quiser se tornar membro, apoiador aqui do canal, é muito baratinho. Basta clicar aqui embaixo no Torne-se Membro. Bom, vamos falar de Santos, né? Porque tava meio parado o noticiário, tem essa conversa do Gabriel. Se vocês me acompanham nos quatro grandes, desde que o programa foi lançado, nas minhas opiniões ao longo do ano, vocês são mais antigos aqui no canal, vocês sabem que desde a época que o Gabriel negociava com o Palmeiras, eu dizia que era um mau negócio, né? Você pagar o que o Gabriel vale hoje no mercado para um jogador que há 2 anos não joga absolutamente nada, né? 8 gols em 38 jogos ano passado, números assustadores, patéticos, e eu realmente temo, pode ser que eu esteja errado, mas eu realmente temo que o Gabriel possa se tornar o novo Luan, assim, Luan do Grêmio, sabe? Aquele cara que foi comprado a preço de ouro pelo Corinthians e nunca mais conseguiu jogar, porque meio que deu uma largada. Eu temo, e vendo ele fisicamente jogar ao longo de 2024 pelo Flamengo, eu sentia que fisicamente faltava, não era mais o mesmo jogador. Claro, ele pode voltar, pode ser artilheiro do Cruzeiro, pode fazer valer cada centavo, porque categoria ele tem, mas eu não tinha essa segurança para oferecer para ele um contrato que, se você fosse somar salários e luvas durante 4 anos, aí seria um contrato de mais de 100 milhões de reais. Ainda mais na situação que o Santos está, diferente do Cruzeiro, que tem um dono, né? Então, se você sabe muito bem a minha opinião, eu nunca fui a favor da contratação do Gabriel. É, então, eu tô bem tranquilo com relação a isso. Não fiz nenhum vídeo por conta disso, porque eu vi muita galera revoltada. Eu, sinceramente, não fiquei revoltado. Eu fiquei feliz que ele foi pro Cruzeiro. Eu acho que o Santos pode fazer melhor se tivesse gestão. E aí esse é o problema, na verdade. O problema não é você perder o Gabriel. O problema é a gente estar sendo gerido por quem a gente está. E o tema do vídeo é esse hoje. Falar sobre uma matéria que evidencia muito claramente o quão amador o Santos é hoje e o quão mentiroso é o seu presidente. Eu já fiz um vídeo aqui, o título é Marcelo Teixeira é mentiroso. Tá aqui, trouxe fatos e pegando incongruências, demonstrando claramente o quão mentiroso, contumaz é o presidente do Santos hoje. Não é mentiroso, o cara mente para sua torcida, o cara mente para 8 milhões de pessoas, o cara não tem nenhum... O cara, ele é cínico, né? Ele usa do cinismo, ele não tem a menor vergonha na cara para sentar à frente de um microfone como presidente de um clube e faltar com a verdade. Não tem o menor problema em fazer isso. Mas se alguém duvidava, né, falava em narrativas, etc., depois dessa apuração do GE, eu acho que fica muito claro na mão de quem a gente está hoje e o quão perigoso é isso. Mas antes, gostaria de convidar vocês para dar uma olhadinha nas odds lá na KTO. Tem rolado jogos da NBA todos os dias. Se você acessar o link aqui, tanto o QR Code como o link na descrição, você mostra para a KTO que você vê através do Futeboteco. E tem lá odds muito legais rolando. Hoje tem, por exemplo, o Boston Celtics e Minnesota Timberwolves. O jogo é em Minnesota. Olha, sei não, o Boston Celtics colocou aí o Porzingis como questionable, né? Ou seja, pode ir para o jogo, é questionável para a partida, mas está recuperado. As grandes chances do Boston mandar o time principal. Que eu fosse você, eu ficaria de olho no noticiário do Boston Celtics.
pouco antes da partida eles vão dizer quem que vai jogar. Se o Boston for completo, mesmo assim, mesmo jogando fora de casa, eu apostaria firme no Boston, ali mais próximo do horário do jogo. Se eu não me engano, o jogo é por volta das 9, 9h30 da noite. É o meu palpite para hoje, tá? Se for completo, fica olhando o noticiário lá no Twitter do Boston Celtics oficial, eles sempre colocam a lista de jogadores que não vão jogar. Então, ou que vão jogar. Então, fique de olho. Lembrando que é um jogo para maiores de 18 anos, é para você jogar com responsabilidade. É só para você se divertir, isso aqui não é para gerar renda extra. Fechou? Bom, a matéria que eu falei aqui, que eu tô me tratando, é essa daqui, que saiu há 3 horas atrás, tá? Bastidores. O Santos foi 3 vezes à Argentina e ficou a 1 minuto de anunciar Quinteiros. Quinteiros que foi anunciado pelo Grêmio, né? Mas o grande problema dessa matéria está no conteúdo dela. E a gente vai ler junto e aí vocês vão entender os meus pontos. Começa a matéria. Antes de se acertar com o português Pedro Caixinha, o Santos ficou a 1 minuto, entre aspas, né? Isso aqui não é literal, de anunciar Gustavo Quinteiros como seu novo treinador. Membros da diretoria do clube estiveram em 3 oportunidades em Buenos Aires, capital da Argentina, para negociar os detalhes do acordo com o ex-técnico do Vélez e por pouco não conseguiram concluir a operação. Isso aqui por si só já desmente o Marcelo Teixeira nessa coletiva aqui, ó. Nessa coletiva aqui, que ele diz claramente que a prioridade do Santos nunca foi um técnico, mas sim o Pedro Caixinha. Quando ele disse que ele tinha fechado com alguém, não era com um técnico, e sim com o Pedro Caixinha, não. Pedro Martins. Que na verdade ele tinha anunciado, era o Pedro Martins que ele ia anunciar, nunca foi um técnico, sendo que ele falou técnico, treinador, falou inclusive no programa da televisão própria dele, que discutia com o técnico jogadores, que esse jogador o técnico queria, esse jogador o técnico não queria. E depois ele vai nessa coletiva aqui, nessa fatídica coletiva, e diz claramente, eu não vou nem colocar o trecho aqui que vocês já assistiram, que nunca teve um técnico acertado, que quem estava acertado mesmo, e foi uma invenção da imprensa, culpou ainda a imprensa, era o Pedro Martins, novo CEO, né? Anunciou um CEO, sendo que o Santos tem um CEO, tinha um CEO, né? Porque, assim, não é informação, mas com relação a Galo e Paulo Brax, eu revelei aqui os contratos de ambos. Se o Santos notificar com 30 dias antes as suas respectivas demissões para que eles possam cumprir aviso prévio, o Santos não precisa pagar multa. Então é só fazer uma conta. Faz o que? 9 dias que aconteceu essa coletiva aqui. Então eu acho que tem 21 dias contando aí para o Santos anunciar definitivamente as demissões de Alexandre Galo e Paulo Brax, tá? Porque eles estão cumprindo aviso prévio. Não é uma informação, mas é um feeling baseado no contrato, porque o Santos anunciou um CEO, sendo que tem um outro CEO. Né? E esse CEO vai cuidar do futebol. As informações, por exemplo, do Diário do Peixe é que o Galo não apita mais nada. O mercado não fala mais com o Galo. Então esses caras serão demitidos. Imagino que não foi divulgado isso ainda e vai levar algum tempo por conta dos seus respectivos avisos prévios especulados em contrato, e eu revelei isso aqui. Bom, essa é a primeira mentira, né? Então, assim, quando ele diz que não tinha técnico, que a prioridade foi sempre o Pedro Martins, é óbvio que é uma mentira. Ele estava negociando com o Gustavo Quinteiros, e aqui a matéria fala que eles estiveram em 3 oportunidades em Buenos Aires para negociar os detalhes do acordo. Vamos seguir aqui. No último sábado, o argentino naturalizado boliviano foi anunciado pelo Grêmio após passagem vitoriosa pelo Vélez Sarsfield. Quinteiros acertou verbalmente a sua ida para o Peixe e tinha um documento assinado com um acordo financeiro obtido nas quase 10 reuniões feitas com a cúpula alvinegra. Foram 10 reuniões, por videoconferência e telefone. Não assinou, porém, um pré-contrato e acabou deixando o Santos na mão. Então, peraí, aqui já mostra o primeiro amadorismo dessa diretoria, tá? O que seria um documento que não é um pré-contrato? Porque, assim, aqui diz que tinha um documento assinado. A matéria do GE diz que tinha um documento assinado, mas que ele não assinou um pré-contrato. Então, que raio de documento é esse? Para que serve esse documento? Essa é a minha primeira pergunta. Para que serve esse primeiro documento se ele não tem multa, se ele não é um pré-contrato? Isso já mostra que a diretoria do Santos é completamente amadora na hora de negociar com qualquer profissional. Pelo menos através da figura de Alexandre Galo, que era quem estava à frente dessas negociações, né? Como assim?
Que documento? Eu queria entender que tipo de documento é esse que ele assinou se não era um pré-contrato, porque não existe isso. Não existe isso. Você só assina um documento. Por que os documentos existem? Vamos lá, você... Bom, vou dar um exemplo aqui. Naquelas enchentes que teve aqui em São Paulo, há mais ou menos uns 2 meses, o muro da casa do meu pai caiu em cima do carro do vizinho. Tá? Destruiu o carro do vizinho. E aí o que se fez? A gente entrou num acordo financeiro, eu fui lá conversar com o vizinho, etc e tal, e a gente definiu esse acordo, o quanto que nós, enquanto família, iríamos ressarcir do vizinho, dentro das nossas possibilidades. Ele não queria judicializar a questão, ele queria resolver ali, ele queria um acordo de cavalheiros, e a gente se comprometeu a pagar um valor X, ele aceitou esse valor X. Só que isso precisava estar em documento, assinado e homologado. Por quê? Porque se eu não cumprir, a minha família, a família Gomes, não cumprir esse acordo, ele tem a possibilidade de mostrar esse documento assinado, homologado, né, para poder cobrar juridicamente de nós essa dívida. Ele não tinha conversas gravadas, nada do tipo. Então, era o documento que fazia ele ter segurança. No caso aqui, o documento que faria o Santos ter segurança de que traria o Quinteiros era um pré-contrato. Se ele assinou um documento, mas não era um pré-contrato, que finalidade tem esse documento? Isso aqui, gente, é o beabá. É o beabá de qualquer relação. Que documento é esse que estava assinado se não era um pré-contrato? É muito estranho. É muito estranho, né? Mas ok. Aí segue aqui. Enquanto Pedro Martins, novo CEO do Santos, retomou em 2 dias os contatos com Pedro Caixinha e fechou a negociação, o diretor de futebol Alexandre Galha e o assessor especial da presidência Júnior Bozella estavam em Buenos Aires com o documento para ser assinado por Quinteiros. Então, a matéria diz aqui que o Santos estava meio que em 2 frentes. Enquanto o Galo estava lá na Argentina conversando com Quinteiros, o Pedro Martins estava negociando com Caixinha. O Marcelo Teixeira já falou, já tirou o Galo da reta e falou, enquanto tá um resolvendo aqui, o outro tá resolvendo acolá. Entrou no modo desespero. E, bom, eu ouvi de vários apuradores da imprensa gaúcha que o salário que o Santos ofereceu pro Caixinha é muito superior ao salário que ele iria receber no Grêmio. E que foi, claro, eles vão dizer que é projeto, vão colocar ali, nossa, que nem, né? Foi a coletiva do próprio Pedro Martins dizendo que o Pedro Caixinha assinou um projeto, acreditou no projeto de longo prazo. Isso é para inglês ver. Na verdade, a proposta financeiramente para o Pedro Caixinha do Santos, porque foi desesperada, né? Se o Santos tivesse negociado com o Caixinha desde lá de trás, quando demitiu o Carille, o Santos teria contratado o Caixinha muito possivelmente mais barato e teria acelerado o planejamento de futebol. Estamos aí, hoje é dia 2. Amanhã o Santos se reapresenta e até agora não anunciou nenhum reforço. Pode ser que anuncie hoje ainda vários ou amanhã vários, mas o fato é que o planejamento está mega atrasado. Já estava atrasado desde a época do Carille, ele chamou atenção para isso e não só perdeu tempo, mas como perdeu dinheiro nessa história, porque teve que oferecer muito mais para um treinador que estava praticamente contratado pelo Grêmio, né? Então é isso, o Santos trabalhou em 2 frentes, uma na Argentina e uma aqui do Brasil por telefone via Portugal, que era com Pedro Caixinha. Caixinha, que já havia negociado com o Grêmio, deixou para trás o possível acordo para fechar com o Alvinegro. Quinteiros, por sua vez, rumou a Porto Alegre. Ao GE, no início do mês, o presidente Marcelo Teixeira havia dito que já estava com o técnico acertado e trabalhando pelo planejamento conjuntamente com ele para 2025. Algo que depois ele tentou desmentir, né? Ele se referia a Quinteiros e ao filho dele, Sebastião. Aqui a coisa fica suja, fica feia. Vamos lá. Era Sebastião, filho de Quinteiros, quem tratava com a diretoria alvinegra sobre nomes a serem contratados e possíveis dispensas e reorganização do elenco em conjunto com o pai, que tinha na Argentina compromissos com o Vélez, campeão do torneio nacional ao seu comando. Ou seja, no Santos, durante 1 mês, quem deu as cartas foi o filho de um treinador que não tinha assinado nem pré-contrato. O Sebastião, que é filho do Quinteiros, deu as cartas do que o Santos deveria fazer em torno de seu planejamento na época mais sensível
que é um mês antes de começar as competições, era o filho do Gustavo Quinteiros quem definia o futuro do Santos, sendo que o pai não tinha sequer um pré-contrato assinado com o Santos. Isso aqui, isso aqui é amador, eu acho que é elogio. Isso aqui é inadmissível. Isso aqui é inadmissível. Isso mostra, essa matéria evidencia o quão mentiroso é o Marcelo Teixeira na coletiva que ele deu. O quão mentiroso ele é, mas mais do que tudo, o quão amador Marcelo Teixeira é à frente do comando do Santos Futebol Clube. É uma coisa assustadora. Assustadora. O Marcelo Teixeira, ele ganhou as eleições no Santos porque o Santos foi rebaixado. O Marcelo Teixeira, ele, desde que ele deixou o Santos de 2009 para 2010, ele teve as contas reprovadas e ele entrou na justiça contra o Santos, contra a reprovação de contas de 2009. Vamos lembrar, e ele só ganhou esse processo depois que ele sentou na cadeira de presidente, porque aí era ele contra ele mesmo, ele representando os interesses do Santos, contra ele representando os seus interesses particulares, né? Eu trouxe aqui um comentário do blog do Paulinho, numa entrevista no canal, nossa, não vou me lembrar agora qual canal que foi, que ele dizia que a justiça pediu para que o Santos apresentasse um documento para esse processo andar. E o Marcelo não apresentou. E a justiça deu canho de causa ao presidente e derrotou o Santos. Ou seja, ele tinha que representar os interesses do Santos, mas ele teria preferido representar os seus próprios interesses. E mais do que isso, o Paulinho disse que o Marcelo ainda fez o Santos pagar todos os custos processuais desse trâmite que durou mais de uma década, né? Então, assim, quando o Marcelo Teixeira, independentemente da veracidade disso, que, bom, temos aí os processos, só vocês entrarem, procurarem, tudo isso é muito aberto. Independentemente desse processo em si, 2009, 2008, 2009 foram anos trágicos para o Santos, que o Marcelo Teixeira sai escorraçado e, mais do que isso, o presidente que o substitui, o Luiz Álvaro, leva o time à glória. Ali ficou muito ruim o futuro para o Marcelo Teixeira. E ele dizia que não tinha mais nenhum interesse de novamente ser presidente. Não é que ele não tinha interesse, ele sabia que ele sairia derrotado, né? Só que o cenário, o Santos teve tão maus presidentes ao longo das últimas décadas. Odílio Rodrigues, que era o vice, que é praticamente o Michel Temer, né, do Luiz Álvaro, que derrubou o Luiz Álvaro, essa é a verdade. Aí depois veio Modesto Roma, que foi inclusive indicado e muito bem recomendado por Marcelo Teixeira, numa época que você não tinha votação online, e que em São Paulo, na votação de São Paulo, o Modesto Roma foi o último colocado, mas ele conseguiu se eleger em Santos por conta do apoio do Marcelo Teixeira. Marcelo Teixeira apoiou o Modesto Roma, finado Modesto Roma, que morreu ano passado, e teve minuto de silêncio. Um absurdo, um presidente expulso do Santos Futebol Clube, que só fez mal ao Santos Futebol Clube, né? E aí depois a gente teve Pérez, aí depois a gente teve Rolo, aí depois a gente teve Rueda, e chegamos no Marcelo. Olha o tanto de presidentes que a gente teve para proporcionar aí o que no torcedor? A memória afetiva. Pô, não, vamos no seguro. A gente já apostou num cara que dizia aqui que era o Rueda, né? Depois que o Rueda é o primeiro presidente eleito no Santos depois da votação online. Então foi a votação mais democrática até então do Santos Futebol Clube, que permitiu com que sócios de longe de Santos pudessem ter o mesmo peso, pudessem votar sem ter grandes deslocamentos, porque antes você tinha que estar ou aqui em São Paulo, na Federação Paulista de Futebol, ou na Vila Belmiro para poder votar. E agora, com a votação online, você podia votar de qualquer lugar do mundo se você tivesse em dia com o plano de sócios do Santos, né? Então, nunca foi uma votação recorde. E se aposta no Rueda com um discurso de austeridade, que estava muito em alta na época, baseado naquilo que o Flamengo tinha feito, então vamos ser austeros, não vamos gastar mais do que a gente arrecada, etc e tal, etc e tal. O Rueda pega um time que tinha acabado de ser finalista de uma Libertadores e desmonta o time no primeiro mês, prometendo que o Santos precisava se cuidar, pagar suas dívidas para depois voltar. E no ano que seria o ano da volta, ele monta um time que é
que é rebaixado, né? É uma punhalada no coração do torcedor. Diante disso, o torcedor que se sentiu enganado buscou a memória afetiva. E quem era a memória afetiva mais próxima? Infelizmente, o Luiz Álvaro morreu. Senão teria sido o Luiz Álvaro, não o Marcelo Teixeira. A memória afetiva do torcedor com relação a algum presidente é com um presidente, infelizmente, falecido, o Laor. Não era com o Marcelo Teixeira, mas vamos voltar um pouquinho mais, vamos esquecer 2009, vamos esquecer 2008, que o Santos foi salvo na última rodada, né, com aquele gol espírita do Michael Jackson Quinones, num time horroroso montado pelo Marcelo Teixeira. Vamos esquecer tudo isso e vamos lembrar de 2002, vamos lembrar de 2004, 2002 que foi um acaso, né? Porque ele ferrou com as finanças do clube, inclusive emprestando dinheiro do próprio bolso para o Santos para montar times como aquele de 2000, 2001, que tinha vários jogadores tarimbados, como Clebão, Odivan, como Rincon, como Edmundo, como Viola, como Dodô, etc e tal, que ele montou aquele time e não deu em absolutamente nada, o Santos não ganhou absolutamente nada, e aí sem dinheiro, já não acreditando mais em colocar os seus próprios recursos, ele traz o Emerson Leão, que decide ficar com a base e aí virou história. E o Marcelo Teixeira foi alçado como um herói, sendo que a participação dele foi absolutamente, assim, pequena naquilo. Né? O time aconteceu. Ali é um caso do Santos pelo Santos. É uma coisa que acontece em Santos, que não acontece em nenhum outro lugar. Nenhum time no futebol brasileiro, pelo menos que eu me lembre, entrou num campeonato brasileiro com um elenco para não ser rebaixado e foi campeão. Isso é uma coisa que acontece porque é o Santos, porque o Santos é diferente, porque a camisa do Santos ela tem uma alma diferente. E aquilo que o Mano Brown fala, irmão, deixou chegar quando o Gama rebaixado, me ganha do Curitiba ali, deixa o Santos chegar naquelas quartas de final contra o São Paulo, ali a camisa pesou, irmão. Ali a camisa pesou e pesou também o talento daquela molecada. Né? 2004 ele traz o Luxemburgo de volta, também o time é campeão brasileiro, enfim. Mas o trabalho, quando você vai precisando de mais substância da presidência do Marcelo, em que pese o fato de ele ter feito coisas boas, como a reforma no CT, que foi muito importante, a gente tem que dar a César o que é de César. Não é porque eu não sou fã do Marcelo Teixeira que eu não vou reconhecer quando ele acertou. 2004 ele acerta muito na montagem do time, traz o David de volta, claro, muito também de como o Luxemburgo tratava. Era uma época que o Luxemburgo ele era praticamente o técnico e o diretor de futebol ao mesmo tempo, ele ligava para todo mundo. Foi ele que tirou o Maurinho do Santos em 2003 e mandou ir pro Cruzeiro. Ele era esse cara, ele gostava de assumir esse papel e o Luxemburgo tinha muita moral. Ele era o maior técnico do futebol brasileiro, disparado, ainda mais depois do trabalho que ele fez no Cruzeiro de tríplice coroa. Então ele mandava e desmandava. O Luxemburgo é muito mais importante em 2004 pro título do Santos do que o Marcelo Teixeira, né? E aí depois, quando a coisa começa a ficar na mão do Marcelo, se perde. 2005 o caso Robinho, que foi uma bagunça, o Robinho abandonando o clube, vocês lembram disso, jogando futevôlei enquanto o Santos jogava com Juventude na Vila Belmiro, total falta de respeito, com o Marcelo Teixeira batendo o pé de não vender pro Real Madrid, porque entendia que o Santos tinha 60% do passe, o Real Madrid fez uma proposta de 30 milhões para o Santos, por esses 60%, só que a multa era 50 milhões de dólares, e aí ele dizia que não, tinha que pagar a multa completa, e aí o Pelé entrou na jogada, vocês vão lembrar disso. Né? E aí desde a saída do Robinho do Santos, aí veio 7-1 do Corinthians, aí veio jogos anulados, aí veio briga dentro da Vila Belmiro, aí 2006 ele tenta trazer o Luxemburgo de volta depois da saída do Real Madrid, ganha ali 2 campeonatos paulistas, 6 e 7, mas o Santos não consegue. 2007 até faz um campeonato brasileiro digno, mas fica muito atrás daquele São Paulo que foi bicampeão brasileiro. Né? Muito atrás, e 2008 participa da Libertadores, é eliminado de um jeito meio cruel ali para o América do México, com gol na verdade validado no primeiro jogo, gol do Cabanes, que estava impedido, se tivesse VAR aquele gol teria sido anulado, e aqui na Vila Belmiro o jogo foi empatado, o Santos foi eliminado, mas era um time que não tinha muitas condições de ser campeão da Libertadores e que brigou para não cair até o final. 2009 de novo ele traz uma terceira vez o Luxemburgo naquela história do filé de borboleta. Vocês vão lembrar muito bem, o Santos começa o ano com Wagner Mancini, aquela coisa toda, e o cara simplesmente sai escorraçado
E quando entra o Luiz Álvaro com a dívida até a tampa, tendo que ir na Globo negociar assim que chegou no primeiro dia, porque não tinha dinheiro para pagar o salário dos atletas, o Santos, ele consegue dar a volta por cima, o Santos volta ao rumo das glórias, saindo campeão paulista, campeão da Copa do Brasil em 2010 e no ano seguinte campeão paulista e campeão da Libertadores em 2011. Sem contar o título paulista da Recopa em 2012. Né? Ali o Santos voltou para o seu momento de glória através do fato de do Neymar ter despontado, que também é mérito do Marcelo Teixeira em ter segurado o Neymar lá atrás, mas é mérito do Marcelo? Deu o que o Neymar estava pedindo? Deu. Merece ser elogiado por isso? Merece, mas todo mundo conhece a história de que foi o Neymar que chegou no Real Madrid e pediu para o pai e falou: quero voltar, não quero ficar aqui. Foi o Neymar que pediu. Então, ainda que o Marcelo Teixeira tivesse dado o que a família Neymar pediu, que era a coisa mais simples a fazer, né? O mérito disso, existe o mérito, porque ele poderia não ter dado, mas também, no fim do dia, foi o Neymar que quis voltar. Né? Ele se gaba, não, porque nós, essa base fomos nós, etc. Quem cuidava de tudo isso era o seu Zito. Depois que o seu Zito faleceu, o Santos nunca mais foi o mesmo. E aí, dentro desse contexto do Marcelo Teixeira saindo escorraçado, ele volta porque a memória afetiva do torcedor mais próxima, de alguém que teve algum sinal de ser vencedor, mas é alguém que a memória estava lá atrás, e alguém que a gente não lembrava necessariamente de vários modus operandi, e que não só não lembrava, mas como a gente não entendia, não assistia isso com o binóculo, com a lupa que a gente tem hoje das redes sociais, principalmente, gente, do tipo de cobertura que existe hoje a cada clube, a cobertura independente. Antigamente se dependia das grandes televisões, as rádios ali, que até tinha mais entrada, mas era uma cobertura de grande mídia dos clubes. Hoje, não. A cobertura de grande mídia, principalmente de um time como o Santos, ela é secundária. A cobertura da mídia independente, ela é muito forte. Então nada, absolutamente nada, não só deixa de ser noticiado, mas como deixa de ser debatido. Então fica muito claro o modus operandi amador como o Marcelo Teixeira gerencia o Santos. O modus operandi completamente diferente do que ele gerencia os seus negócios próprios. O Marcelo Teixeira, nos contratos que ele deu para Juliano, William Bigode, Patrick, agora renovação de contrato de Julio Furch e Rincon para que eles deixassem de receber certas quantias em 2024, né? Porque eles vão receber, mas aumentando o ano de contrato, negociações péssimas, coisas que ele jamais faria na sua empresa. O Patrick, vamos pegar o Patrick é um caso que assim foi o pedido do técnico, o técnico achou que queria jogadores para aquele setor, achou que iria usar, não usou e tudo mais. É um erro absurdo? É um erro absurdo. Mas vamos pegar, para mim, casos como o do Billy Arce. O Billy Arce foi contratado, o Santos contratou o Billy Arce, não teve que pagar lá muita coisa, ele estava livre no mercado, mas fez um ano de contrato com o Billy Arce, pagando mais de 100 mil reais, 120, alguma coisa assim, R$ 1.000 por mês para o jogador. Ele entrou 2, 3 vezes, jogou, sei lá, menos de 45 minutos somados com a camisa do Santos, não fez absolutamente nada. E agora, para rescindir o contrato, o Santos teve que fazer um acordo para pagar o restante do contrato, que eu não sei necessariamente como foi esse acordo, mas assim, basicamente o Santos gastou uma grana com um jogador que não usou. É claro que isso não acontece só no Santos, acontece em vários outros clubes, mas era o Billy Arce, um jogador que a gente já dizia aqui que não era bom, um jogador fraco, sabe? Então é o tipo de coisa que, e como aconteceu com o Yusufa Indi, que tem um salário ainda maior, mais de 200 conto, e tem contrato até o meio do ano que vem, como renovação automática com o William Bigode, que vai ganhar 520 mil, já está estipulado no bid lá, que ele renovou o contrato por mais um ano, e agora o Santos vai ter que se virar para buscar um clube para ele. Quem que vai topar pagar isso? Ninguém. E aí o Santos vai ter que pagar com a maior parte do salário desses jogadores, se isso ele não ficar escanteado, e como ficou o Dodô esse tempo todo treinando em separado e ganhando meia milha por mês. Né? Então isso mostra, são coisas que eu duvido que o Marcelo Teixeira faria na sua Universidade de Santa Cecília, que ele nunca faria na sua construtora, que ele nunca faria na sua televisão, mas ele faz no Santos Futebol Clube porque o dinheiro não é dele, o dinheiro é da instituição, é do associado, é do Santos. Esse cara não ama o Santos.
Esse cara se utiliza do Santos para ganhar capital político. Essa é a manobra do Marcelo Teixeira. Estando como presidente do Santos, ele é muito mais falado. O Marcelo Teixeira era alguém que nós não falávamos, nós não lembrávamos da existência. Era apenas um ex-presidente do Santos. Ele, presidente do Santos, ele é alvo, assunto todos os dias. Ele está nas matérias, ele aparece para falar. Se ele vai dar entrevista no Pacaembu, na Vila Belmiro, as pessoas vão para ouvir. Isso é, primeiro, que tem uma questão de ego muito forte, porque ele é um baita de um cara egocêntrico, mas segundo, isso é capital político. Sendo o presidente do Santos, ele consegue ter muito mais poder para poder se influenciar. Ele é aliado a partidos políticos de Santos. Ele, assim como seu filho, que tem pretensões políticas na carreira. Então, é muito fácil você fazer a conta de ver como que essa roda gira, de como Marcelo Teixeira se utiliza do Santos para ganhar capital político, para a tua vida pessoal. Ele, como eu citei aqui no início do vídeo, em um processo, ele estando dos dois lados, entre o cara que processava enquanto presidente pessoa física e o cara que protegia o Santos enquanto pessoa jurídica e presidente do clube, da instituição, ele, além de se priorizar, ele fez o clube pagar todos os custos processuais. Então é alguém que não está nem um pouco preocupado com o futuro do Santos. É alguém que, numa situação, inclusive, de que o Santos não vá bem em 2025, que o Santos tenha um ano muito ruim e ele seja cobrado, ele comece a perceber que ele está cada vez ficando mais escanteado, que a torcida está cada vez mais contra ele, ele vai, sem dúvida nenhuma, tentar contra os cofres do Santos. Ele vai gastar o que o Santos não tem e vai colocar o Santos numa situação impagável para poder ter um time vencedor e colher algum louro, porque ele sabe que o torcedor está pouco... Não são todos, hoje em dia tem um olhar mais clínico para com as finanças, mas ele sabe que no fim do dia é quarta e domingo, e que se o time estiver bem, ganhando, com o trabalho rolando, não importa as dívidas, o torcedor vai estar feliz. Então ele vai se utilizar disso. O Santos, ele entrou no Santos, o Santos tinha 600 milhões de dívidas. Eu tô falando aqui para você, eu tô muito preocupado, eu sinto, eu posso estar muito errado, mas eu sinto que até esses mais 2 anos de Marcelo Teixeira, ele corre o risco de dobrar a dívida do Santos, de pelo menos jogá-la para mais de 1 bi. De fazer algo parecido com o que o André Sanches fez no Corinthians, que o Duílio fez no Corinthians, e que o Augusto Melo continua fazendo. Só que o Santos não é o Corinthians em termos de receitas. O Santos não é o Corinthians em termos de receitas. O Santos é um time, um clube que arrecada muito bem para poder disputar muito bem a Série A. Porque se o Fortaleza, que arrecada metade do Santos, tem muita condição e briga lá em cima, o Santos também teria se fosse bem gerido, né? Também teria se tivesse inteligência na hora da gestão. Mas nada disso importa. Um cara que conversa durante 1 mês com o filho de um técnico que não assinou sequer pré-contrato e esse filho apita tudo, quem fica, quem sai. Vocês lembram de matérias, por exemplo, não contamos com o Juliano, não contamos com fulano de tal, isso tudo acabou. Porque agora o Caixinha pode ser que ele tenha outros pensamentos. O planejamento do Santos teve que simplesmente retomar do zero a 1 semana antes, 1 semana e meia antes da reapresentação do time. Pro início da temporada, por conta de os caras simplesmente serem amadores. Então, assim, gente, isso aqui é coisa séria. É claro que a gente vai torcer pro Santos acima de tudo. Eu quero que o Santos faça um baita ano. E o ônus disso é o Marcelo Teixeira ser condecorado, colher os frutos disso, falar, não, foi eu que montei, o planejamento é muito meu. E no fim do dia, quem não acompanha o Santos com a lupa como nós, os caras que acompanham o Santos na grande mídia, etc., vão olhar e falar, nossa, que belo trabalho do Marcelo Teixeira, tirou o Santos do rebaixamento e agora, olha o ano muito bom que o Santos faz, acertou na escolha do técnico, acertou nos reforços, Marcelo Teixeira é um ótimo presidente. Essa vai ser a visão da grande mídia. Só que essa não é mais a visão total, porque a grande mídia hoje, ela pouco importa para o Santista. O Santista está aqui. O Santista está no canal do Sormani, o Santista está no canal do Jorge Igor, nos outros canais que por aí falam, do canal do Wagner Frederico, que falam do Santos. Claro que ele vai assistir de rabo de olho ali a ESPN quando estiver falando, mas ele sabe
que os caras não estão embasados. Eu não estou dizendo a ESPN, criticando aqui a ESPN, mas eu falo no geral. Quando você vê a análise do Mauro Naves ali, por exemplo, falando da questão do caixinha, do discurso do Marcelo Teixeira, você vê que os caras não estão por dentro do que está acontecendo. Por quê? Culpa deles? Um pouco, mas é culpa também do fato de como funcionam as TVs. Os caras têm que falar de 12, 15 clubes. Como é que o cara fica tão profundo ao longo de todos os clubes? Então, por isso que é importante aqui o nosso trabalho, não só o meu, do Futebotec enquanto cobertura de Santos, mas o trabalho dos colegas, que mostra para você as minúcias do que tem acontecido nos bastidores. Isso é muito importante. Então, a gente precisa entender que nem tudo é resultado, nem tudo é bola na rede. Mas é óbvio que a gente quer que o Santos ganhe, e tudo bem se o ônus for o Marcelo Teixeira ser exaltado. Só que existe um outro caminho também, que é o seguinte: o Santos ser mais uma vez um alvo, ser mais uma vez, sofrer mais uma vez um ano patético. E aí o que vai ser? O meu medo é que se isso acontecer, com a perda de capital político, inclusive dentro do próprio clube, dentro do próprio Conselho Deliberativo, porque vamos lembrar, o Rueda também tinha 100% do Conselho Deliberativo, mas esse conselho se voltou contra o Rueda. Então o Marcelo Teixeira, mesmo sendo muito mais poderoso que o Rueda em Santos, mesmo sendo dito dono do maior RH de Santos, que as pessoas têm medo e não sei o quê, aquela coisa que ele fala pro torcedor, né? Você não vai escapar, eu vou te pegar. As pessoas têm medo dele, essa é a verdade, tem muito medo. Eu conheço pessoas, inclusive, que maneiram no tom da crítica ao Marcelo Teixeira porque tem medo do Marcelo Teixeira. Medo mesmo, não é só medo de não ter um emprego, é medo dele como pessoa. Eu conheço pessoas que morrem de medo, que se tremem de medo. Eu não sei qual que é a influência que esse cara tem, por que ele causa isso. E não vou acusá-lo de nada, mas eu conheço gente que tem medo real de virar esquina, a depender do tom que fala sobre o Marcelo Teixeira. Conheço pessoas que têm muito medo dele. Já falaram comigo, eu não falo, não usa esse tom que você usa, porque eu tenho medo, tenho medo. Ponto. Eu temo. Né? Então, ele se vangloria disso, mas ele também pode perder o conselho se ele fizer um monte de cagada, se o Santos tiver mais um ano patético, porque entre a torcida e ele, vão ficar com a torcida, o maior patrimônio do clube. E aí o meu medo é que ele faça? Que ele já deu brecha, ele já soltou um orçamento agora que é contra o estatuto, que isso aqui já poderia se desenhar um pedido de impeachment. E que se o conselho não tivesse tão na mão dele como está hoje, a coisa poderia avançar. Que orçamento que é esse que prevê 90 milhões de déficit em 2025? Isso é anti-estatutário. O Santos não permite em seu estatuto que isso seja possível. E ele não quis nem saber, tacou-lhe ali o orçamento e dane-se. E foi aprovado com 100% de votos. Então, gente, a gente está num ano decisivo. Ou o Santos faz um ano muito bom, né? E ele vai ser condecorado, ou o Santos faz um ano medíocre no G Santos e ele vai adotar aquele discurso de tiramos o time do rebaixamento, estamos em reconstrução, o outro ano, o ano que vem o Santos vai dar um passo maior, etc. Ou vai ser novamente trágico. E esse trágico é não só cair, mas poder brigar até o final para não cair, que já seria trágico. Já seria trágico. E aí o meu medo é que, independentemente de qualquer coisa, em 2026... ele simplesmente ataque os cofres do clube, coloque o clube numa situação insustentável para tentar salvar a sua pequeniníssima reputação com o Santista. E aí ele vai depois, mas quem fica é o Santos. Quem fica é o Santos. Então, olho aberto. E eu não falo só para você, torcedor, para se manifestar o seu repúdio nas redes sociais, marcar o Marcelo, marcar os diretores, marcar os conselheiros. Eu falo pro conselheiro hoje. Para você, conselheiro, que eu sei que tem muitos que me assistem, que tá aí, assinando tudo que o Marcelo depõe, acreditando nele, achando que isso é o mais correto. Abre o olho. Porque depois o nome de vocês vão ficar todos guardados aí. Vocês estão comprando esse barulho. Dá tempo ainda de sair desse barco amador. Prestem muita atenção com o que vocês estão fazendo com o futuro do Santos. Porque sobre 2025, é isso. O Santos pode fazer um ótimo ano, pode fazer um ano medíocre ou pode fazer um ano péssimo. Mas o mundo não acaba em 2025.
Tem 2026, tem 27, tem 30, tem 40. O Santos precisa ser um clube autossuficiente. E a única chance do Santos ser um clube autossuficiente hoje é se tornando uma SAF. Mas não é qualquer SAF. O Santos precisa escolher muito bem a sua SAF. E para escolher muito bem a sua SAF, o Santos não pode estar desesperado. Então é muito importante que a gente saia dessa gestão do Marcelo Teixeira que chegou aí por conta de memória afetiva, torpe, né? E muito dinheiro depois jogado em campanha. O que o Marcelo Teixeira investiu na campanha para se tornar presidente do Santos é infinitamente superior a que qualquer candidato conseguiria investir, porque ele tem muito dinheiro. E ele sabe que isso vai retornar para ele em capital político. Ele sabe. Então, a gente precisa estar muito atento. Porque se o Marcelo Teixeira não sair do Santos ao final do seu mandato, se ele conseguir ser reeleito, eu temo muito pelo futuro do Santos. Temo muito pelo futuro do Santos. Então a gente precisa estar muito atento a tudo que está acontecendo, independentemente de bola ou não na rede, na quarta e no domingo. Quero saber o que você pensa. A gente vai se falando. Grande abraço e até o próximo vídeo.